Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Combate à corrupção, crimes violentos e facções criminosas. Estes são os principais focos do chamado pacote anticrime do governo. O conjunto de projetos de lei capitaneados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, está sendo analisado por um grupo de trabalho da Câmara. Aqui em nosso estúdio, 2 integrantes desse grupo discutem os impactos da proposta para o combate à criminalidade. A deputada Carla Zambelli, do PSL, e o deputado Paulo Teixeira, do PT, ambos de São Paulo. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Deputada Carla, qual o impacto que a senhora espera aí desse projeto? É um conjunto de projetos que muda a legislação penal e processual penal. Qual a sua expectativa em relação? Principalmente o combate à impunidade. Hoje o brasileiro tem uma sensação muito grande de que há impunidade no Brasil, tanto para crimes violentos como organizações criminosas e a corrupção. A corrupção, a gente viu uma redução dessa impressão no combate à impunidade, mas a gente ainda sente o público, os leitores, os eleitores muito sensíveis a essa questão. Então eu acho que principalmente vai atacar a impunidade para esses crimes que cometem assassinatos em atacado, né? A corrupção, quando tira dinheiro da educação, da segurança pública, da saúde, mata pessoas em atacado. Então a gente precisa realmente combater isso, que eu acho que é o foco principal do projeto. Deputado Paulo Teixeira, o senhor acha que o projeto está no caminho para esse combate? Então, ele denominou o seu projeto, o Sérgio Moro, anticrime, né? Mas tem algumas medidas nesse projeto que, na minha opinião, ampliam o crime, estimulam o crime, fortalecem o crime. O que nós precisamos fazer para combater o crime? Nós precisamos ter segurança pública. Segurança pública. Nós temos que colocar recursos e, ao mesmo tempo, coordenar o processo para a diminuição dos homicídios, para um policiamento mais efetivo, um policiamento mais investigativo, um policiamento mais pronto. E quando ele chama de projeto anticrime, ele não propõe nada de segurança pública, que é o que o povo precisa. Ontem mesmo assisti o Sérgio Moro num programa de televisão em que ele dizia o seguinte: não é de segurança pública, então não é de segurança pública o projeto dele, né? Assim, quem que organiza o crime no Brasil? Quem organiza o crime são as organizações criminosas que estão nos presídios. O que faz o projeto Sérgio Moro é mandar mais gente para os presídios e não fazer uma seleção correta de quem deveria estar nos presídios e quem não deveria estar, porque tem muita gente que vai para os presídios por crimes leves e que dentro dos presídios passam a trabalhar para as organizações criminosas. Então, hoje nós temos os presídios superlotados e o que precisa fazer é uma seleção de quem deve ficar preso, quem comete violência contra a sociedade tem que ficar preso. E quem não deve ficar preso, deve cumprir medidas alternativas à prisão. Então, o projeto do Moro, na minha opinião, ele reforça essa lógica do crime organizado, que é a partir dos presídios controlar o crime na sociedade. Portanto, não considero anticrime, considero pró-crime. E ele também estimula a violência que é praticada por alguns policiais, não todos, que hoje nós temos uma das mais letais polícias no Brasil. Por exemplo, recentemente o Witzel, governador do Rio, subiu num helicóptero e metralhou comunidades inteiras, inclusive uma tenda com evangélicos, né? Assim, não é essa a polícia que nós precisamos daquela polícia que desarticula o crime através da investigação, desarticula o crime antes que ele aconteça e que seja legalista. Por exemplo, foram presos 176 fuzis numa casa vizinha do Bolsonaro. Não teve um tiro trocado. Foi investigação feita pela Polícia Federal.
assim considero esse projeto estimulador do crime e não anticrime. E não substitui o que ele não apresenta, que é um Plano Nacional de Segurança Pública. Deputado Carla Zambelli, um dos pontos que o deputado Paulo Teixeira levantou foi o aumento da população carcerária. O governo já mediu o impacto disso, tanto para possível estímulo a essas facções criminosas e mesmo o impacto financeiro em termos de recursos para o Estado? Tem algumas questões que a gente tem que ver aqui, Daniela, é o seguinte. Primeiro que talvez o deputado Paulo Teixeira não tenha visto no artigo 310 a ressalva que o ministro Moro colocou a respeito dos crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, a intenção do ministro Sérgio Moro não é prender pequenos furtos, algumas coisas que acontecem no dia a dia da sociedade, que advém muito da péssima educação e do desemprego que os últimos governos deixaram para a gente aí administrar, né? Então, assim, quando a gente fala de soltura, de dificultar a soltura de criminosos habituais, são aqueles reincidentes, aqueles criminosos que cometem, por exemplo, assalto à mão armada, né, as senhoras que estão nos assistindo, a crianças, estupradores, que muitas vezes, por conta de um processo muito lento judicial, eles acabam ficando soltos. E aí você vê uma tremenda reincidência, ou seja, aqueles criminosos profissionais mesmo serem soltos. E no artigo 310, que ele altera com 2 incisos, que é a 15ª medida, ele fala de forma bem clara que o juiz poderá denegar a liberdade para esses criminosos que são frequentes. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala em aumento do encarceramento, normalmente ele advém desses crimes mais habituais, que realmente a gente tem que rever o que está acontecendo. Na nossa população carcerária, que passa de 500 mil presos, se a gente colocar aí principalmente os que estão em liberdade condicional, os que estão em semiaberto, enfim, a gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas, né, de criminosos, que cometeram realmente crimes lá atrás, já pagaram a sua pena, mas infelizmente a Defensoria não tem condições de soltá-los. Então há que se fazer realmente existe uma demanda reprimida, há que se fazer um mutirão para ver quem são os presos ali que podem já serem ressocializados. Nós temos projetos, por exemplo, para que esses presos que estão ali, eles não podem ficar simplesmente sem fazer nada. O preso, para poder ser ressocializado, ele precisa trabalhar, ele precisa estudar. Então, há projetos nossos, do PSL, meus também, para que a gente possa fornecer estudo para essas pessoas à distância, inglês, outros idiomas, cursos técnicos, para que eles saiam dali de forma ressocializada de fato. Coisas que sempre foi preocupação na teoria dos direitos humanos, né, dos últimos governos, mas que na prática não realizou muitas coisas. E ele poder trabalhar, por exemplo, o preso poderia participar do trabalho de melhorar o seu ambiente ali. Então, aumentar as cadeias, reformular as cadeias, reformar para que eles tenham ambientes melhores para se viver. A gente não quer que a pessoa seja presa e simplesmente seja jogada numa cadeia ali. Quando você fala em organização criminosa, o ministro Moro, ele propõe que essas pessoas que são de organização criminosa fiquem apartados em outros presídios federais. Por quê? Porque hoje em dia o presídio ele é um convite a continuar participando do crime. Então, por exemplo, uma atitude fácil que ele teve foi retirar as tomadas, né? O preso agora não tem mais tomada dentro da cela para carregar seu celular. Nos últimos anos todos, ninguém tem pensado nisso. Quer dizer, um preso não tem necessidade de ter uma tomada no presídio para recarregar celular. Além disso... Deputada, só para a gente continuar aqui, Tá. Depois a gente avança em mais Ótimo. pontos. Deputado Paulo Teixeira, a deputada citou um artigo que trata de forma diferenciada os presos de menor potencial ofensivo, que cometeram crimes de menor potencial ofensivo. Isso não pode ser uma resposta? Isso não está no projeto. O preso, a pessoa que esteja presa, como é o caso de 40% dos presos hoje, que sequer foram julgados, e tem muita gente que está ali que não agiu com violência na sociedade, deveria estar no projeto. Por exemplo, no projeto do Alexandre de Moraes, ele enfrenta isso. Quais crimes que não deveriam estar na cadeia, porque não são pessoas que agiram com violência, são pessoas primárias. Alguns crimes que não deveriam estar na cadeia,
ele trata, não o caso do Moro. O Moro deixa como está e propõe entrada de mais, tá certo? É claro que a gente tem que isolar aquele que comete crimes violentos, mas não está bem escrito no projeto como foi escrito. Segundo, nós estamos de acordo, eu tenho um acordo com ela. Presídio tem que ter trabalho, tem que ter estudo. Mas, para que tenha trabalho e tenha que ter estudo, tem muita gente que está lá que não devia estar, né? Por exemplo, eu visitei o Maranhão recentemente. O governador Flávio Dino, o que ele está fazendo no Maranhão? Os presos começaram a trabalhar, começaram a produzir, começaram a ter o dia ocupado. Diz que a cabeça vazia é a oficina do diabo, não é isso, não? Portanto, o que nós estamos precisando é de uma outra visão. Por exemplo, se você perguntar para os governadores o que você está precisando, ele vai dizer o seguinte: olha, em parte tem preso que não devia estar lá dentro, que foi num mercadinho e roubou arroz, pequenos furtos ou estelionato, coisas que não são violentas, que você podia ter tornozeleira eletrônica, você poderia ter recursos para cumprimento dessas penas com monitoramentos, esse tipo de coisa. Portanto, nós não podemos entender mais, e o mundo inteiro não entende assim, que o problema da segurança pública está vinculado ao excessivo encarceramento. Pelo contrário, o excessivo encarceramento é que gera insegurança pública, já que o crime se organiza nos cárceres. Às vezes, gente que não cometeu crime pesado, mas que lá dentro do cárcere passa a ter uma liderança tal que organiza o crime fora. Assim, os cárceres precisam ser lugares em que o Estado retome o controle sobre o cárcere. Hoje o cárcere é controlado pelas organizações criminosas. E o que nós precisamos é que o Estado controlasse os cárceres brasileiros. A gente está precisando fazer um intervalo e na volta a deputada Carla Zambelli vai poder responder. Câmara Debate está ouvindo os deputados do Estado de São Paulo, Carla Zambelli, do PSL, e Paulo Teixeira, do PT. O tema é o pacote anticrime proposto pelo governo. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Carla Zambelli, do PSL, e Paulo Teixeira, do PT, ambos de São Paulo. O tema são as possíveis mudanças na legislação penal. Deputada Carla, queria que a senhora falasse e respondesse o que o deputado Paulo Teixeira falou no bloco anterior, mas também, assim, existe um consenso entre o que os senhores falaram na necessidade de se dar condições de trabalho, educação dentro dos presídios, então queria que a senhora acrescentasse aí suas informações. Eu queria responder primeiro, ele disse que não está no projeto, mas eu estou com o projeto aqui na minha mão, depois se você quiser eu te empresto, mas ele fala realmente que o juiz pode verificar e também denegar a liberdade provisória com ou sem medida cautelar, salvo, sim, insignificantes ou de reduzido potencial ofensivo, ou seja, está no pacote do ministro Moro os casos de menor potencial ofensivo que não deve ser privativo de liberdade. Mas depois, se eu quiser, eu deixo com o senhor. E também ele fala sobre as lideranças das organizações criminosas, está na medida 5, artigo 2º, inciso 8, a questão dos presídios de segurança máxima. Por quê? Porque dentro dos presídios de segurança máxima, você leva as lideranças das organizações criminosas, pois lá você não tem, primeiro que não tem fuga, né? É muito raro ter uma fuga, não se ouve falar de fuga em presídio federal. Rebelião também é praticamente impossível. Então, você tem dentro dos presídios federais uma impossibilidade de se comandar o crime organizado de lá de dentro das cadeias, que é o que o deputado Paulo Pimenta bem lembrou. Então, o ministro Moro realmente tem a mesma... Olha que coisa boa, a gente conseguiu encontrar uma concordância do deputado Paulo Teixeira com o ministro Moro, que é realmente dentro das cadeias que se lidera. Existe uma outra questão também, que é muito importante, que eles tratam, dos policiais, né? Hoje, assim, atualmente são mais de 500 policiais assassinados por ano. Quando a gente se fala de Europa, tem muitos países que não existe nenhum policial assassinado por ano, né? Nos Estados Unidos, quando um policial é assassinado, em muitos estados há pena de morte. O policial, ele é praticamente um herói da sociedade que deve ser tratado de forma diferenciada. A vida de um policial
ela tem que ser tratada de forma diferente, porque ele entrega a vida dele para salvar a vida de pessoas que ele sequer conhece. Então, hoje o que existe, na verdade, não é uma licença... eles falam em licença para matar dentro do projeto. O que acontece é que hoje existe uma licença do policial para morrer. Então, mata-se policiais como se nada tivesse acontecido, e esses policiais estão ali para nos salvar. É lógico que em todos os lugares, assim como aqui na Câmara dos Deputados, na polícia, ou em qualquer outra forma de trabalho que você for ver, sempre tem os bons e os ruins. Nós temos que combater os ruins da mesma forma. E é por isso que o ministro Sérgio Moro coloca junto com as organizações criminosas as milícias. Ou seja, ele vai tratar o PCC, o Comando Vermelho, assim como ele vai tratar as milícias da polícia. Então ele está admitindo que existe essa possibilidade, né, de encontrarmos policiais corruptos e que participem de milícias, e ele vai tratar com a mesma severidade. E isso você não enxergou nunca na história jurídica do país, um ministro que dissesse, não, nós temos esse problema, admitisse que há um problema e dissesse assim, nós vamos tratar com o mesmo rigor da lei, seja uma pessoa responsável pelo PCC ou responsável por uma milícia. O ministro Sérgio Moro, ele acredita em Papai Noel, né? Ele acredita em Papai Noel, e eu quero dizer para a deputada que me chama Paulo Teixeira, e ela não se chama Carla Hasselmann. Confundir com pimenta, desculpa. Mas é só dizer que ele deve acreditar em Papai Noel, porque tem hoje 40% dos presos no Brasil que são provisórios, que o sistema judiciário não decidiu sobre a vida deles. Então escrever o que ele escreveu aí é quase que não escrever nada. Porque nada vai mudar no mundo, já que 40% dos presos não tiveram sequer uma decisão judicial sobre a vida deles. Um segundo aspecto é que ele já pode mudar os presos de organizações criminosas e levar para os presídios federais. Aliás, foi feito isso em São Paulo, foi feito isso no Ceará, sempre se faz no Brasil. Então não precisaria de uma nova lei para fazer isso, né? Isso parece mais uma agenda eleitoral. Em relação aos policiais, hoje você já tem a excludente de licitude, que é a legítima defesa. O policial que, em legítima defesa, porventura matar alguém, ele não vai responder judicialmente. Só que ele tem que provar que é legítima defesa. O problema no Brasil é que nós temos uma alta letalidade de cidadãos jovens, pobres e de periferia, que essas pessoas foram mortas normalmente na nuca, por trás, sem ter nenhum vestígio de pólvora nas suas mãos. Então, nós estamos hoje permitindo que dentro da polícia uma minoria, não é grande parte, uma minoria de policiais criminosos continuem dentro dos batalhões, cometendo crimes e fazendo sofrer famílias que perdem filhos. E por último, dizer que esse tipo de guerra que estão fazendo é que vulnerabiliza os policiais. O que nós temos que fazer hoje é ampliar o nosso investimento em investigação, que você desarticule o crime, tá certo? Hoje o investimento em investigação chega a ser 0% do orçamento. Então o Brasil está investindo tudo em repressão, não tem mais investigação policial na base. Isso que vulnerabiliza o policial. E por último, dizer que esse excludente que ele está colocando no projeto é o que vai aumentar o feminicídio no Brasil. Porque hoje se mata, e quem mata a esposa, a namorada, quando ela rompe, normalmente diz que estava sob forte emoção, que é o termo que ele põe no projeto, sob forte emoção. Isso serve para dar cobertura ao machismo brasileiro e a essa onda de feminicídios. Eu tenho certeza absoluta e aposto que isso vai cair. Esse Congresso não referenda esse tipo de propositura. Essa propositura é uma propositura muito ruim, porque ela favorece o mal policial, não todos os policiais, o mal policial, e favorece inclusive o feminicídio. E, portanto, quando isso vem para a letra da lei, nos assusta que alguém que tenha cultura possa colocar isso na letra da lei.
Deputada Carla Zambelli, partindo desse comentário do deputado, existe um comentário de especialistas, uma avaliação de especialistas, de que esses termos acabam se tornando vagos no mundo jurídico, sob forte emoção, e aí isso pode dar margem a crimes, medo, e isso pode dar margem a cobertar crimes de execução ou mesmo erros que terminaram como no Rio de Janeiro, um carro foi metralhado com pessoas que não estavam envolvidas em crimes. Como é que se pode dosar isso? Na verdade, o projeto trata a respeito dos excessos. Então, por exemplo, no caso Ana Hickman, em que o cunhado da Ana Hickman, quando viu que tinha um rapaz armado e tal, ele, ao invés de dar 2 tiros, que é o que a lei permite em caso de legítima defesa, ele deu 5 tiros. Então, o que o projeto está dizendo é o seguinte: em casos de excesso, né, você tem essas possibilidades do excusável medo só para a questão do excesso. Quando se fala, eu gostaria de comentar a respeito que o que a gente está vivendo hoje, como a forma do Bolsonaro vê, do Moro vê, etc. Lembrar as pessoas que estão nos assistindo que este ano, sem qualquer grande medida já feita ou seja, sem esse projeto ter sido aprovado, sem qualquer grande medida feita pelo nosso governo, nós já reduzimos no primeiro trimestre 25% dos assassinatos. 1/4 dos assassinatos no Brasil reduziram só pela eleição do Bolsonaro. Isso significa que o criminoso, ele realmente está vendo que o novo governo, como vai reprimir com mão forte as pessoas erradas e os criminosos que agem com essa falta de amor pela vida, eles já começam a ficar com um pouco de medo. Ou seja, o medo da punição já repreende bastante o crime. Em relação ao orçamento, que o Paulo Teixeira comentou a respeito da investigação, lembrar que o orçamento ele não é produzido nesse ano para ser feito esse ano. Então, o orçamento ele é feito no ano anterior para que este governo possa executar, né? Então, primeiro que não é 0%, acho que foi, enfim, uma força de expressão. Ou seja, se nós temos hoje Polícia Civil, que é justamente a polícia investigativa, e se nós temos a Polícia Federal, que é investigativa também, os orçamentos dela são para investigar. Mas quando se trata, por exemplo, em dar mais autonomia para a Polícia Federal, que trata da PEC 412, que eu, inclusive, há muitos anos tento, mesmo como ativista, não como deputada, aprovar aqui no Congresso, a gente encontra um tremendo de uma barreira, um muro gigantesco do partido do deputado Paulo Teixeira para aprovar uma lei que dá mais autonomia para a Polícia Federal investigar sem ser controlada pelos seus dirigentes. Então, a gente realmente concorda que a gente precisa investir em investigação, a gente precisa investir mais na prevenção do crime, mas quando você tira aqueles criminais muito potenciais, de potencial muito ofensivo da rua, você diminui o crime, isso é natural. Eu acho que não precisa nem de um grande teórico aqui para falar. E há coisas outras interessantes também, por exemplo, o confisco dos bens de traficantes. Grandes traficantes que dentro do seu enriquecimento você não consegue ver de onde vem, por exemplo, um barco luxuoso, um caminhão, vários carros importados, etc. Esse projeto ele prevê que em caso de tráfico de drogas, grandes organizações criminosas, em que os chefes têm uma quantidade gigantesca de bens e que ele não consegue provar de onde veio, existe o confisco alargado. E esses bens, se ele não conseguir provar que através de um enriquecimento normal, de um trabalho lícito, ele conseguiu comprar esses bens irão para a Força Pública de Segurança, ou seja, isso é investimento em segurança pública de forma direta. Deputados, a gente está se encaminhando para o final. Infelizmente, o imperativo do tempo nos impede de prosseguir. Então, vou dar 30 segundos para cada deputado fazer suas considerações finais. Deputado Apenas Paulo dizer Teixeira. que o que mais ameaça a vida do policial é a disponibilidade de arma na mão da sociedade e, eventualmente, dos bandidos. O que o governo Bolsonaro fez agora? Fez um decreto deturpando o Estatuto do Desarmamento, que vai dar arma para jornalista, advogado, parlamentar, conselheiro tutelar, caminhoneiro. Estima-se que mais de 1 milhão de novas armas, ele põe munições, a 5 mil munições, vai virar uma guerra e vai morrer muito policial pela disponibilidade de armas. E por último, sobre o orçamento, o Paulo Guedes, ministro, veio o ano passado aqui no Congresso, Bolsonaro já eleito,
e o Eunício de Oliveira falou, olha, Paulo Guedes, nós precisamos conversar sobre o orçamento do ano que vem. Ele falou, eu venho o ano que vem conversar aqui. Portanto, o ministro da Economia não sabia da anterioridade do orçamento. Portanto, ele não conversou com o Congresso no seu tempo certo. E ele é responsável pelo orçamento que esse governo tem. Deputada Carla Zambelli, 30 segundos para suas considerações finais. Eu acho bom que o Paulo Guedes não tenha conversado com bandido, né? Então, que bom que ele deixou de conversar com o Eunício de Oliveira. O governo do PT, nos 13 anos que ficou no poder, foi completamente incompetente de desarmar o ladrão, o assassino e o estuprador. Eles tiveram muito tempo para tirar as armas das mãos desses delinquentes. Se hoje o cidadão de bem está desarmado e os delinquentes estão armados, que bom que agora eu, como mulher, vou poder me defender. Infelizmente, talvez como parlamentar só eu tenha esse porte de arma, eu gostaria que todas as mulheres pudessem ter a oportunidade de, você não vai ser obrigado a comprar uma arma, mas se você quiser ter uma arma para se defender, o primeiro direito que a pessoa tem é o direito à vida, a sua propriedade de vida. E Bolsonaro vai garantir isso, que as mulheres possam se defender, e isso é realmente proteger as mulheres, proteger o cidadão de bem. Isso não é segurança pública. Isso é direito à vida. Deputados, infelizmente a gente tem que encerrar, mas a gente volta a conversar mais um pouco sobre esse projeto em outra ocasião. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre o pacote anticrime em análise pela Câmara com a deputada Carla Zambelli, do PSL, e o deputado Paulo Teixeira, do PT, os dois de São Paulo. Você pode rever essa e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.